Olá, gente! Hoje gravamos mais um episódio do nosso podcast e a nossa convidada é a professora Liliana de Mendonça Porto. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília, realizou pós-doutorado no programa de pós-graduação em Antropologia Social no Museu Nacional e no programa de pós-graduação em História da UFOP. É professora associada do DEAN e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia na UFPR, foi chefe da Unidade de Cultura e Saberes Populares e vice-diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, sendo também professora colaboradora no museu na área de cultura popular. Tem formação e experiência em antropologia, com ênfase em antropologia rural, destaque para o estudo de povos e comunidades tradicionais, antropologia das populações afro-brasileiras, cultura e religiosidade populares. Atua principalmente nos seguintes temas: catolicismo popular, magia e feitiçaria, comunidades quilombolas e faxinalenses, história oral e memória, relações raciais, patrimônio imaterial, políticas afirmativas no ensino superior. Agradecemos à professora Liliana por aceitar o convite e ao técnico Daniel por nos auxiliar na gravação de mais um episódio. Quem conduz a conversa de hoje é Eduardo e Hector, integrantes do PET Ciências Sociais da UFPR e estudantes da linha de formação Antropologia e Arqueologia, do 6º período. Então, olá professora, boa tarde. Agradecemos, como o Eduardo já falou, a presença da professora e passar a palavra caso a professora tenha considerações iniciais para a gente começar a conversa. Eu queria agradecer o convite de vocês, falar que eu fico muito feliz e que acho que a gente vai ter uma tarde de boa conversa aqui, espero. Bom, então, para a gente começar, a gente queria saber um pouco como surgiu o interesse da professora pelas ciências sociais, assim, no geral. Foi bem interessante, Porque quando eu decidi fazer ciências sociais, eu sou de uma época que não existia sociologia no ensino médio, Eu venho ali do final da ditadura militar. Então, as disciplinas eram Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, que eram disciplinas que foram instauradas da área de humanas pela ditadura militar. E eu sempre fui muito boa na área de exatas. Eu fiz curso técnico em Química, gostava um monte de exatas, de contas e tudo mais. Mas eu sempre tive um interesse maior na área de humanas. Então, eu me identificava com História, com geografia, mas que eram as disciplinas da área de humanas da época, mas a perspectiva da história da época você tinha duas, uma perspectiva muito baseada em eventos, aquela história muito factual, e a alternativa a ela era uma perspectiva de história mais marxista, então de uma macro-história. Então, eu sabia que eu queria humanas, mas eu não queria um olhar muito macro-social. E não me perguntem por quê, eu achei que nas ciências sociais, que para mim na época era sociologia, eu ia encontrar esse olhar mais micro para o cotidiano, para as práticas das pessoas. Então, assim, eu não sabia de toda essa área de micro-história, E, ao mesmo tempo, eu tinha uma ideia da sociologia muito vaga. E isso me levou para ciências sociais. Entendi. É interessante, me lembrei um pouco aqui da minha experiência, que durante a escola, o ensino médio, eu também tinha bastante facilidade com exatas, química, matemática, até mesmo física, mas a partir ali no primeiro ano, comecei a me interessar por história e daí no ensino médio por sociologia, Que ainda quando fiz o ensino médio, a gente tinha sociologia nos 3 anos do ensino médio. E daí, pensando nessa perspectiva de macro, micro-história, também passei um pouco por esse dilema, assim. Interessante. E é interessante porque eu fiz um curso técnico em Química, então meu ensino médio foi um curso técnico em Química no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. E apesar das áreas serem, tinha técnico em Biologia e Física e em Química, era um colégio de tempo integral e com uma militância estudantil muito forte. E com um debate, então, da área de humanas muito intenso.
Né? Isso foi interessante também. Até eu também tive essa experiência, tanto é que eu cursei alguns anos a faculdade de física, e só que é engraçado porque eu realmente entrei nas ciências sociais por causa do aspecto micro, porque foi depois de ter lido Microfísica do Poder do Foucault Sim. que eu decidi vir para ciências sociais. A gente queria saber de você que você já comentou que foi membro do PET durante a graduação e depois também foi tutora. Sim. A gente queria saber como foi essa experiência dos dois lados, entre aspas, né, do Aham. programa, e como que eles impactaram a sua vida profissional e acadêmica. Bom, foi o seguinte, quando eu fui, eu fiz parte da primeira turma de bolsistas do PET Ciências Sociais da UFMG, né? Foi logo que lançou o programa, eu dei a sorte de estar, a gente lá só fazia a seleção no segundo período, então foi um programa que abriu exatamente para a minha turma. Quando eu entrei, eram 4 bolsas para o segundo período do curso, que era quando no momento que eu estava no curso, né? Mas ele era um programa diferente. Até o nome era muito diferente, era Programa Especial de Treinamento, e ele era um programa vinculado à CAPES, e que tinha como objetivo muito claramente o estímulo a que as pessoas seguissem carreira acadêmica na pós-graduação. Então, ele era um programa muito mais voltado para uma formação acadêmica sólida do que para, por exemplo, extensão. E isso foi mudando ao longo do tempo, com o programa, né, sendo migrado para o MEC, e aí tendo uma outra perspectiva, e uma perspectiva em que a extensão ocupa um espaço muito maior, né? Então, quando eu fiz o PET, foi muito legal, porque aí, assim, também foi num momento que a Fafiche, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, mudou de prédio. Então, a gente estava num prédio novo, a gente tinha 2 excelentes salas, sabe? Assim, tava tudo começando com muito espaço, com uma estrutura nova, né? Com um programa novo. Então, isso a gente efetivamente ficava lá durante todas as tardes, assim, quem era do PET tinha que estar presente na universidade no que seria um contraturno, assim, né? E com isso a gente criou um grupo que foi um grupo de pessoas que eram próximas, que eram amigas, né? E ao mesmo tempo que discutiam ciências sociais fora de sala de aula, né? E aí a gente teve uma. Porque eu não comentei, na pergunta passada eu comentei como eu escolhi ciências sociais, mas não Isso. antropologia. Não, a gente tem uma Ah, perguntinha tá. já sobre isso. Mas esse grupo era muito legal porque tinha gente das 3 áreas. Então a gente fazia, e a antropologia era mais fraca a ciência política e a sociologia eram muito fortes na UFMG por causa de uma história relacionada com o contexto anterior à ditadura militar. Depois, se vocês quiserem, eu comento um pouquinho. E aí, a nossa convivência no grupo era muito interessante, porque isso fazia com que a gente tivesse um grupo também que, efetivamente, o curso de Ciências Sociais possibilitasse esse diálogo entre as 3 áreas. Bom, então, agora indo para a pergunta relacionada à antropologia, a gente queria saber qual foi o motivo que fez a professora ir para a antropologia como área de estudo principal e pensando que em algumas aulas que já tive com a professora comentou que não tinha interesse por etnologia indígena nem por antropologia urbana e que lá nos anos 90 teve um interesse na antropologia da ciência e da tecnologia, na emergência desse campo, mas o que motivou também daí depois a professora ir para antropologia rural, cultura popular e etc. Tá.
Bom, são várias coisas, né? A primeira coisa para antropologia foi muito curioso, porque eu não tinha a menor ideia de que antropologia existisse. Uhum. Então, eu entrei para ciências sociais, achando que ciências sociais era sociologia, sem saber muito bem o que era sociologia, né? Quando eu tive, no primeiro semestre, a disciplina introdutória de antropologia, eu sabia que eu ia fazer antropologia, Uhum. né? Foi uma coisa muito curiosa. Só que eu também tinha um professor, o Carlos Magno, ele foi meu professor no segundo período de marxismo. E ele era arqueólogo, é arqueólogo, né? E ele então me convidou para fazer uma escavação, para participar de uma IC que fazia escavações arqueológicas históricas no Quilombo do Ambrósio. O Quilombo do Ambrósio é numa região do interior de Minas. Então, embora eu tivesse decidido já no primeiro período que eu ia fazer, né, que eu ia para a área de antropologia, a minha primeira experiência de ser foi em arqueologia. Só que, e era um lugar interessante porque ele era um lugar, o Quilombo do Ambrósio é um quilombo histórico que é descrito na literatura, mas de uma forma assim muito grande. De qualquer forma, ele foi o maior quilombo de Minas Gerais, né? E a gente escavava onde ficavam as moradias de parte do quilombo, dentro de um lugar que tinha tipo um fosso de proteção. Então era muito legal, porque, ao que tudo indica, eles fugiram logo antes da repressão e o pessoal queimou as casas. Então a gente achava coisas assim, a gente achava, por exemplo, pedaços de espiga queimados de milho, ou grãos de uma fava dentro de uma panela no chão, quebrada a panela e queimado, sabe? E os restos das moradias. Só que, com o passar do tempo, eu percebi duas coisas. Primeiro, eu não era muito jeitosa para arqueologia. A gente escavava em uma região de solo muito duro, era uma região que era usada como pasto. Então, a gente usava ferrinho de dentista, pincel e ferrinho de dentista ali. E eu tinha que tomar muito cuidado para não estragar nada, entendeu? Porque eu não era jeitosa, assim. A habilidade não era muito grande. Era muito legal, era uma equipe boa, né? A Ana Flávia Santos, que hoje é professora da UFMG, era minha amiga desde a graduação. Depois nós fizemos o mestrado todo juntas. E moramos na mesma casa e tudo. E a gente ia junto para as escavações, ficava numa fazenda. O Carlos Magno é um grande dançarino, então era muito legal, assim, que a gente comia muito bem, sabe? Porque ficava na fazenda e o dono da fazenda, a irmã dele era arqueóloga da equipe, então conhecia as coisas tudo ali na região de Biá. Era muito legal, né? Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo isso, que assim, eu achava super interessante. Depois o Luiz Simanski, que foi professor aqui, né, me contou que um artigo do qual a gente participou da escrita é o primeiro artigo de antropologia histórica do Brasil, que eu não tinha a menor ideia. Assim, Então, ele não é um artigo assim aprofundado e tudo mais, mas ele tem esse lugar histórico e eu participei dele, né? Então é uma coisa legal. Mas aí, depois disso, eu fui para a antropologia, né? Dentro da UFMG, a antropologia era mais fraca das três áreas. Como eu estava contando para vocês, o que a gente ouvia dos nossos professores é que antes da ditadura militar, você tinha 2 cursos na UFMG. Um curso de Sociologia e Política, que ficava na Faculdade de Economia, e um curso de Ciências Sociais, que ficava na Fafiche. O que acontece? Esse curso de Sociologia e Política era um curso que tinha uma presença muito forte de militância. Então, teve uma repressão muito forte no pós-ditadura militar. E aí, o que acontece? Eles falam que faziam um curso na época que era uma coisa meio maluca, porque você
chegava, a cada dia que você chegava na aula, você não sabia quem você ia encontrar, porque as pessoas sumiam do curso, Nossa. né? E eles, então, decidiram unir os dois cursos. Além disso, o grande antropólogo da época, na UFMG, ele foi preso pela ditadura militar e agora Quem era? me sumiu o nome dele. Nossa. Mas ele foi preso pela ditadura militar e ele morreu pouco depois. Eu não me lembro muito bem dos detalhes, eu conheci a filha dele, eu não me lembro muito bem se ele... Eu acho que ele foi preso, depois ele chegou a ser solto, mas ele nunca se recuperou da tortura e da experiência. E pouco tempo depois ele morreu. Então, com isso, a antropologia ficou fragilizada e a união dos dois cursos fez com que esse curso de Sociologia e Política continuasse garantindo uma superioridade da sociologia e da política no curso de Ciências Sociais, que era composto por 2 departamentos, o Departamento de Ciência Política e o Departamento de Sociologia e Antropologia, em que a sociologia tinha grandes nomes e era mais forte, embora a antropologia também tivesse alguns nomes importantes, como, por exemplo, o professor Pierre Sanchi, né, que chegou a ser aluno do Lévi-Strauss, né, e dava aula lá. Legal. O que acontece? Então, é isso, assim, eu tive uma formação de antropologia que foi menos intensa do que de sociologia, principalmente de sociologia. Da ciência política eu nunca tive tanta proximidade, né? Mas a minha formação de sociologia foi muito sólida, mas eu sabia que eu ia para antropologia. Então, quando eu fui... e aí, na época, existia uma coisa que era o que eles chamavam de bolsa de aperfeiçoamento. Você podia terminar a graduação e ficar 1 ano com uma bolsa, que seria uma bolsa desse pós-graduação, sem entrar para uma pós-graduação formal. E nessa época, o Latour tinha começado a lançar os livros, então a vida de laboratório era uma novidade, e alguns professores do Departamento de Antropologia e Sociologia, que eram da Sociologia, tinham trazido vida de laboratório, fizeram a pós-graduação nos Estados Unidos e tinham trazido vida de laboratório como bibliografia. E montaram um grupo de sociologia da ciência, né? Nesse período, então, eu trabalhei com o que seria, né, entre a sociologia e a antropologia da ciência. Eu tinha tido o curso técnico em química, o que me facilitava a entrada nesse mundo, né, da química. Então, eu fiz um projeto de pesquisa de 1 ano no Departamento de Química da UFMG. Aí, quando eu fui para o mestrado, eu pensei, poxa, agora, o que eu vou fazer? E eu comecei a achar que eu era muito nova e com pouca estrada para discutir ciência, que a discussão de ciência exigia um pouco mais de tempo. Mas eu não sabia muito bem o que eu faria. Então, eu fiz a prova de seleção em Brasília, que era, como é até hoje, né, um dos programas, mas na época tinha muito pouco programa de pós-graduação em antropologia. E era um dos programas de referência e que não exigia projeto de pesquisa, né? Então, eu fiz a prova, fui bem aprovada na prova e tive aula com o professor Klaas Wortmann, que dava aula de antropologia rural. Ele deu a teoria ele deu organização social e parentesco para mim, e depois eu fiz antropologia rural com ele. Então, alguém me falou, se você quer voltar para Minas, e eu queria, faça uma pesquisa de rural em Minas. E eu fui procurar por ele. Ele, então, me falou, vá conversar com as pessoas e saber algo de interessante. Ele tinha interesse na produção artesanal do Vale do Jequitinhonha e principalmente na relação das comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha com o contexto de plantio de eucalipto,
que na década de 70 o Estado tinha dado várias terras para plantar eucalipto, e isso ocupou todas essas terras altas do Vale do Jequitinhonha, que eram terras utilizadas pela população camponesa tradicional local como pasto à solta, para extrativismo, né, além de comprometer a água da região. Mas só que quando eu fui procurar por essas informações e decidir onde eu ia fazer a pesquisa, eu encontrei uma pessoa que eu acho que não tem a menor ideia de como transformou a minha vida. O Ricardo Ribeiro era alguém que tinha morado bastante tempo no Vale do Jequitinhonha e tinha feito um mestrado na sociologia. Então eu fui conversar com ele, ele falou, não, tem uma festa muito importante lá no Vale, que nunca foi estudada, uma festa de negros em Chapada do Norte, de Nossa Senhora do Rosário e tal. Eu acho que valeria a pena estudar. E eu, então, peguei minha mochila, sem ter a menor ideia de para onde eu estava indo, né? Ele me falou, procura ou o Anísio, que na época era um jovem, né? Que tinha um vínculo com a igreja, mas também uma experiência de militância no lugar, ou o Padre Paulo, que era o padre do lugar. Como era mais fácil chegar na casa paroquial, eu cheguei com a minha mochilinha. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, bati e falei, padre, o Ricardo me falou para procurá-lo. Ele falou, ele me falou que você vinha mesmo. Você quer ficar aqui comigo? Eu falei, eu posso? Ele falou, pode, tá aí o quarto, tá aí a roupa de cama. Aí eu falei, não, padre, porque eu vou fazer uma pesquisa e tal, depois eu trago o trabalho para vocês. Ele virou para mim e falou assim, não, você pode fazer, mas se você trouxer não vai adiantar nada, porque ninguém aqui vai ter o menor interesse em ler seu trabalho. Mas ele foi, assim, sensacional. E aí era um período de festa, eu cheguei no meio da festa, e a festa é enorme. E aí ele me chamava para as coisas, sabe? Ele era um cara fantástico. E um mês depois ele largou a batina. Sabe? Caramba. Então, foi uma coisa assim de sorte. E aí eu conheci Chapada do Norte, que ano que vem vão fazer 30 anos que eu fui lá a primeira vez, e desde então eu nunca mais deixei de ir lá, de alguma forma estar envolvida com pesquisas e com atividades na região. Tenho afiliados, comadres, compadres, né? Muito legal. Aproveitando então isso que você falou, a gente teve um contato com uma pessoa bem próxima a você que veio contar pra gente uma certa história que a senhora teve o olho enfeitiçado enquanto estava no meio do campo e a gente queria que você contasse a história. Na verdade foi assim, a gente estava até conversando disso um pouquinho ali fora, né? Porque aí no doutorado eu fui trabalhar com a temática de feitiçaria. E as pessoas sempre me perguntavam, você acredita em feitiçaria? Né? A primeira pergunta, quando você fala, né? Mas e aí, feitiçaria existe mesmo? Né? E eu falava que eu não sei, que eu achava que eu não acreditava. Porque se eu acreditasse, eu acho que eu não teria coragem de fazer pesquisa com esse tema. Mas é sempre uma coisa delicada, assim, você está sempre numa situação meio... né, de limbo. Então, foi bastante interessante, porque quando eu terminei a tese, e eu me lembro que tinha uma pessoa na banca, a professora Ondina, que falou para mim, eu tinha direito de que vinha da psicanálise, de terminar a tese mais do que você, do jeito que você terminou, porque eu termino a tese contando um sonho que eu tive no momento de sair de campo, né? E que era um sonho bastante tenso, que não falava da minha experiência de campo, mas eu acho que falava da minha experiência emocional, né? De risco, né? Porque era um sonho que tinha relação com vampiros e com você se tornar vampiro e você não saber como se proteger e você não saber quem é e quem não é.
e você se proteger, você colocar outros em risco, sabe? É uma coisa assim, foi complexo e eu acordei muito assustada, né? E aí eu decidi terminar a tese com ele. Mas até esse momento, embora eu tivesse tido umas situações muito malucas, eu nunca tinha me sentido atingida por algo. Aí eu fui uma vez em um evento lá e eu perguntei a uma senhora se eu podia tirar a foto dela. E, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de fotografar em campo, porque eu não gosto de fotografar em outras viagens, eu gosto de fotografar em campo. Mas eu nunca usei essas fotos e eu nunca fiz muita questão assim delas. Só que essa senhora era uma senhora que eu achava que eu tinha familiaridade com ela. Então eu pedi para fotografá-la e ela falou para mim: não, deixa na festa que eu vou estar mais arrumada. Beleza, eu não fotografei. E um dia na festa, ela estava na janela de casa. A casa dela é num lugar muito central e que é passagem de tudo da festa. E eu peguei e tirei a foto. E aí, quando eu subi na escadaria da casa dela para poder tirar a foto da festa que estava passando, né? Porque a festa tem muitos cortejos. Eu ouvi ela me, tipo, rogando uma praga, assim, sabe? E passou. Aí, bom, no dia seguinte eu fui fotografar um evento. O netinho de um senhor enfiou o dedo na minha lente da máquina. E assim, eu estava totalmente errada. Eu estava errada porque eu estava sem filtro na lente. E você não anda com uma máquina sem filtro na lente num contexto de festa e de tumulto e de poeira, né? Mas aí, dessa situação dele com o dedo na lente, eu fui limpar e joguei água na lente, a lente era digital, a lente queimou. Então, eu fiquei sem máquina. E eu fiquei apavorada, porque eu tinha me comprometido com os festeiros de tirar as fotos no dia seguinte também, de tirar as fotos da festa. Então, eu entrei em pânico, eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu já tinha, não era nem para as fotos para mim, mas eu já tinha me comprometido com as fotos deles. E assim, uma festa é igual um casamento religioso, você só faz até mais, você só faz uma vez na vida, não existe, né? Você não registrar naquele momento. Bom, mas nessa hora, a sensação que eu tive, e eu nunca tinha tido isso antes, é que a culpa era dessa senhora. E eu fiquei furiosa, mas eu fiquei muito nervosa. E aí, na minha cabeça, foi um troço muito louco, assim. Eu inclusive, não... Na época, não falava muito disso, e não é uma coisa que eu falo sempre, né? Mas eu fiquei muito nervosa, sabe? E, assim, me deu a sensação, tá? É como se eu tivesse entrado numa guerra, mas era uma guerra totalmente impalpável, assim, né? Porque era uma guerra que eu não tinha... Assim, a minha disposição era bélica, mas eu não tinha nenhuma evidência de que aquilo tivesse qualquer fundo de verdade, né? E eu fiquei muito brava, e eu não dormia à noite, muito nervosa. E eu pensava, não, mas amanhã eu dou um jeito, eu vou arrumar uma máquina emprestada, eu tenho amigos também, vamos ver. A senhora é poderosa? Mas eu sou nova também, vamos ver por onde. Sabe, foi uma coisa muito louca. Aí, beleza, eu consegui a máquina, mas aí começaram a acontecer um monte de coisas, né? Na sequência, por exemplo, né? Quando eu usava uma bolsa de couro para carregar a máquina. Quando eu estava subindo para a igreja, para a festa do dia seguinte, a alça da bolsa de couro estourou, né? Aí eu cheguei na igreja, eu precisava da lâmpada acesa, porque a máquina não era uma máquina profissional como a minha, a sensibilidade dela era mais baixa, então eu precisava da iluminação da igreja para poder fazer as fotos. Vamos pensar que a gente está falando lá atrás, né, de máquinas que eram máquinas de filme, né, assim. E aí, 10 minutos antes da celebração, a luz apaga.
Aí, na hora da celebração, a luz acende de novo. Sabe assim, era como se. E aí eu fui lendo, isso que foi maluco. Eu ia lendo o que acontecia como uma guerra. E aí eu tive um terçol no olho. E esse terçol, então, o terçol foi a última de todas as coisas, assim, teve uma série de coisas depois. E esse terçol não estourou. Então, eu precisei abrir o olho para raspar o terçol quando eu voltei para Curitiba. E Nossa. quando eu abri o olho para raspar o terçol, a anestesia não pegou. Meu Deus. Realmente. Sabe? Então, assim, foi uma sequência de coisas, mas é isso. Se você falar, teve alguma evidência de que isso não era uma sequência de coincidências? Não tem nenhuma, mas foi a leitura que eu fiz na época, e eu nunca tinha feito antes. E foi uma leitura que me deixou numa disposição de... Engraçado, eu não fiquei com medo, eu fiquei com raiva. Mas foi uma leitura que me fez entender algumas coisas que eu não tinha entendido antes, que é como você se situar, assim, como você se situa do ponto de vista emocional, né, dos afetos nesse contexto, entendeu? E uma coisa que era uma coisa que sempre me... Né, tanto que quando eu publiquei a tese, o título do livro é A Ameaça do Outro, é essa ideia de viver num mundo em que o outro sempre é um risco grande, né? E quais são as consequências do ponto de vista social dessa perspectiva, né? Bom, então, aproveitando aqui que a gente já está, a professora com várias experiências de campo e tal, durante as aulas de métodos de pesquisa em antropologia, que inclusive eu e o Eduardo estamos fazendo, a professora sempre comenta experiências de campo que tem relação com o que está sendo exposto ali no momento da aula. E a gente queria... A professora já comentou um pouco sobre como foi a primeira ida a campo, mas então, assim, para a professora falar algumas diferenças que tem lá de quando a professora foi pela primeira vez há 30 anos, que completa no que vem, para hoje, assim, que a professora já tem uma relação estabelecida há 30 anos. Eu acho, assim, que tinha uma primeira diferença que eu não acho nem é uma diferença de depois de 30 anos, é uma diferença de época, né? Assim, essa questão das redes sociais e de formas de comunicação fáceis que o mundo virtual trouxe, né? Ela faz com que as dinâmicas das relações sejam muito diferentes hoje. Então, hoje, por exemplo, se você vai para qualquer lugar, a primeira coisa, você consegue contatos muito mais fácil com as pessoas, né? Depois você tem como conhecer minimamente esse lugar através da internet e das redes sociais. Né? O que aconteceu quando eu fui para o Vale do Jequitinhonha a primeira vez? A única coisa que eu ouvia e que só depois eu entendi o quanto isso era uma coisa complicada, isso é uma das coisas que eu discuto, inclusive na tese, essa construção da ideia do Vale do Jequitinhonha como Vale da Miséria, mas o que as pessoas diziam era isso, é que o Vale do Jequitinhonha era o Vale da Miséria, então eu não tinha a menor ideia, né, da estrutura e do contexto para o qual eu estava indo, né? Além disso, vocês pensem, na época, se tivesse 10 telefones fixos em casas na região, eu acho que devia ter uns 10. Todo mundo usava os telefones, na verdade não eram os telefones públicos, era uma central de telefones públicos, então, e a gente tinha que ligar no domingo, porque domingo era mais barato, então vocês imaginem o que é isso, né? E aí você tinha que enfrentar longas filas para poder conseguir usar o telefone, porque o pessoal do interior todo ligava no domingo para os parentes que estavam fora, né? Além disso, assim, todo o equipamento de pesquisa era um equipamento físico. Então, pensem nisso. Você tinha que carregar gravadores, que carregar fita, que carregar filme. Você tinha que carregar um arsenal e torcer para que nada desse problema, porque o que você tinha era a possibilidade de registro físico, né? Então, assim, isso eu já acho que é uma diferença que às vezes a gente não pensa, assim, né? São só 30 anos não é tanto,
né? Mas era uma estrutura totalmente diferente de pesquisa, de registro, de construção de um acervo. Por exemplo, hoje, eu vou numa festa, eu tiro 1000 fotos brincando, né? Você tinha que fazer conta, você tinha que pensar cada foto que você tirava, porque você tinha pouco filme, porque as fotografias eram caras, né? Porque a revelação era cara. Então, assim, isso é uma primeira coisa, né? A segunda coisa é, claro, quando você faz... Eu lembro que tem naquele anexo do Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande, o Ivan Spritcher fala isso, que faz diferença. A primeira pesquisa de campo que você faz e as seguintes, né? Então, isso eu acho que é outra coisa que é importante de pensar. Quando você faz o primeiro campo, você precisa de mais tempo, porque você precisa aprender a observar e a dialogar com um contexto diferente do seu. Então, isso eu acho que é uma coisa bastante importante também, né? E eu tive a sorte de fazer pesquisa numa época também que os tempos eram maiores. Então, a minha pesquisa de mestrado no Vale de Jequitinhonha foram mais de 5 meses de campo, o que hoje é praticamente inviável, né? No doutorado, por causa de uma questão pessoal, eu terminei um relacionamento e fiquei mal, eu mudei para o Vale e aí, ao longo de 8 anos, eu vivi lá mais de 2. Então, assim, foram grandes períodos de campo, né? E com isso, e numa região em que as pessoas trabalham fora e retornam, então é uma região em que as pessoas estão acostumadas, às vezes, de ter gente que passa 10, 15 anos fora e um dia volta. Então, assim, isso foi fazendo com que eu tivesse lugar lá. Porque eu também vou embora, às vezes eu fico anos sem ir lá, mas eu volto. E agora, com toda essa facilidade de comunicação, eu mantenho contato frequente, né? E isso me possibilita, por exemplo, participar agora de um projeto que eu estou torcendo para que dê certo, que é bem lindo, que é um projeto do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, de construção de um campus quilombo na cidade vizinha, né? Que é um campus não só voltado prioritariamente para a população dos povos tradicionais da região, mas que tem um projeto de educação tecnológica quilombola, muito bom. né? E que eu pude contribuir com a redação desse projeto exatamente por todas essas facilidades de comunicação e contatos, né? Então, acho que realmente é muito diferente em todos os sentidos. Quer dizer, é diferente você fazer pesquisa de muito tempo, você observa mudanças, né? Você consegue pensar processos. Quando na sua primeira pesquisa você não consegue pensar processos fácil, porque você tem só um primeiro contato, né? Mas além disso, você ganha confiança, você estabelece relações, né? Tem relações afetivas, então, assim, lá me marcou tanto que eu sonho basicamente com 2 lugares principais, assim, né? Quando tem identificação de lugares. Um é a casa da minha mãe, que eu fui criada. E outro é Chapada do Norte, né? A gente queria saber, então, aproveitando isso que você falou sobre o seu campo e sobre essa questão também na história do olho enfeitiçado, a gente queria saber sobre a sua relação muito próxima com a fotografia, porque você até ministrou a disciplina Antropologia e Fotografia, e a gente queria saber como você se aproximou da antropologia visual e como se dá a relação da fotografia com seus campos de pesquisa. É engraçado, né? Eu sempre tirei foto, né? E foto para mim, assim, é isso. Eu comecei a tirar foto numa época que lá na região era muito difícil ter fotografia. Então, hoje, por exemplo, tem mulheres jovens que já me falaram. Tem uma que já me falou que a foto de formatura dela foi a foto que eu tirei. Né? Tem pessoas jovens hoje que as fotos que tem de infância são as fotos que eu tirei, né? E como eu sempre tirava fotografia e revelava e levava, as pessoas começaram, inclusive, a me convidar mais para certos contextos, porque elas queriam que eu tirasse foto, né? Eu lembro de uma vez que eu fiz um álbum de casamento para um
rapaz da zona rural, e um senhor, um dia eu fui lá, ele falou para mim, olha, a minha filha vai casar, eu quero que você faça um livro para ela, igual você fez para o fulaninho, entendeu? Então, isso, assim, né? Agora mesmo, eu estou na parceria com um fotógrafo, com um grande fotógrafo da região, que é o Lori Figueiró, fazendo um trabalho sobre a festa que comemorou 200 anos o ano passado, né? E tem fotos de pessoas com as fotos de quando elas eram festeiras, que eu tirei nas mãos. Então, assim, a fotografia sempre... E eu sempre gostei de fotografar contexto de festa. Curiosamente, eu sempre explorei muito pouco essas fotografias no meu trabalho acadêmico, né? Então, eu tenho um arsenal de fotografias grande, mas eu tenho pouca reflexão sobre essas fotografias. No período da pandemia, com essa coisa da gente não conseguir fazer pesquisa e ficar meio paralisado, né? E eu estava até comentando com minha irmã outro dia que a sensação que eu tenho é que a pandemia... Eu sinto pouco os efeitos da pandemia, mas esse eu sinto, assim, é como se ela tivesse me paralisado um pouco. Eu passei a viajar menos, a me deslocar menos, né? Mas no período da pandemia que isso era impossível, então eu fiz essa parceria com o Lori Figueiró, com a minha atuação no MAI. Então, no projeto que eu tinha no MAI, o MAI Documenta, que eu ainda tenho, mas ele mudou o nome para Documenta só, eu comecei a trabalhar com as fotos do Lori na medida em que a gente não conseguia documentar pessoalmente indo para campo. E aí, nessa articulação do trabalho com as fotos dele, eu comecei a refletir de forma mais sistemática na questão da imagem, da fotografia, da relação antropologia e fotografia e das possibilidades da antropologia visual, né? Mas isso é uma reflexão recente, então eu não tenho tanta produção sobre isso quanto o lugar que a fotografia sempre ocupou dentro da minha pesquisa. É curioso. E então, né, dado toda essa relação desde anos com a professora com a fotografia e mais recentemente com a antropologia visual, a professora sabe melhor que a gente que fazer antropologia visual não é só sair tirando foto, colocar no trabalho e falar que é um experimento visual em antropologia. Então, quais conselhos a professora daria para quem tem interesse em explorar melhor esse campo da antropologia visual, fotografia? Olha, uma das coisas que eu até li num dos textos sobre fotografia que a gente viu no curso, eu acho que era da Silvia Caiobi Novaes, não tenho certeza. Não, acho que não é. Não vou lembrar qual texto é. Mas que fala uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Para você ter um bom trabalho com fotografia e com imagens em geral, você tem que ter repertório. Então, eu acho que para poder fazer algo interessante com a antropologia visual e pensar a questão não só da fotografia, mas da imagem e do caráter visual dos trabalhos, é fundamental você conhecer material de fotografia, conhecer livros de fotografia, conhecer reflexões que não são da área, porque uma das coisas que eu sinto falta nas abordagens mais correntes de antropologia visual é que elas dialogam muito com a fotografia na antropologia, mas elas não dialogam com a fotografia fora da antropologia. E tem uma produção fotográfica que é isso, eu não conheço tanto ainda, mas que me parece muito interessante, em que a fotografia é mobilizada quase como uma etnografia visual mesmo por fotógrafos, né? E que não é algo muito explorado dentro da própria antropologia. Então, para mim, o maior conselho é, você quer trabalhar com fotografia? Começa a ler, mas começa também a olhar, a folhear livros, a pensar como que as imagens são apresentadas, que tipo de discussão, qual que é a relação entre imagem e texto, não só dentro da antropologia, mas fora dela.
professora ministrou algumas vezes a disciplina de outras antropologias. E mesmo nas demais disciplinas que a senhora ministrou, a gente vê que você seleciona uma literatura não eurocentrada. E no PET, com a tutoria da professora Andréia, e fica aqui um oi para a professora Andréia, desde 2022, a gente tem como eixo temático dos seminários internos o estudo de autoras e autores pós-coloniais, anticoloniais e descoloniais. Pensando nisso, apenas recentemente autores como o Frantz Fanon, o Aimé Césaire e a Gayatri Spivak têm sido incluídos no programa de graduação em Ciências Sociais. Já no Brasil, temos autores indígenas e quilombolas, como o Ailton Krenak, o Davi Copenaua, o Antônio Bispo, que se propõem contra a colonialista. Como a senhora enxerga essa relação entre outras cosmologias não eurocentradas e a academia? Bom, eu acho que isso é absolutamente fundamental para a gente ampliar as possibilidades de diálogo e de pensamento, né? Eu acho bastante interessante também, de novo, na conversa que a gente estava lendo ali estava tendo ali antes da gente vir para cá, né? Sobre essa questão da magia e dos riscos e das perspectivas sobre o mundo de grupos diferenciados. É interessante pensar como uma lógica eurocentrada faz que a gente diga que tenha um interesse na alteridade, mas efetivamente essa alteridade sempre está numa posição menor frente a uma suposta reflexão ampla que nós temos. E o que eu acho que esses autores e autoras trazem é um questionamento desse olhar, que é um olhar autoritário em relação à alteridade, né? Mas acho também que, assim, se é muito importante, a gente tem que pensar melhor os caminhos para que esse diálogo se torne efetivo, não apenas através da leitura de autores que têm uma perspectiva não eurocêntrica, mas também de formas diferentes de aprendizado e da incorporação de dinâmicas diferentes dentro da academia, né? É muito interessante a gente pensar como nas ciências sociais a gente tem quase só um ensino com base em textos, né? E como a gente tem, por exemplo, um ensino, né? A gente tem uma compreensão de corporalidade, por exemplo, que é como se ela estivesse fora do aprendizado, né? Então, eu acho que para pensar isso, a proposta do Encontro de Saberes, que foi feita pelo INCT Inclusão, sobre a coordenação do professor José Jorge de Carvalho, que foi meu orientador de doutorado e marcou muito a forma como eu penso antropologia, eu acho que é uma proposta fundamental, porque é trazer esses intelectuais para o lugar de docentes com o reconhecimento do saber deles dentro da universidade, né? E acho que a gente tem que começar a fazer isso, assim. Não só nós falarmos sobre a produção e o pensamento deles, mas a gente efetivamente incorporar como professoras e professores grandes mestres da cultura popular e dos povos tradicionais. Bom, então, nesse mesmo eixo, cada vez mais os sujeitos com que a gente faz pesquisa têm mostrado que nunca foram e não são meros objetos de pesquisa, mas sim têm necessidades, afetos e desejos. E com isso, a nossa pesquisa acaba sempre sendo questionada sobre que pesquisa é essa, para quem ela serve, para o que ela serve, o que ela beneficia, quais são os interesses a que ela serve, como que o pesquisador vai divulgar a pesquisa, se essa pesquisa será útil para a gente, né, pensando nessa perspectiva. Mas claro que cada grupo tem as suas especificidades, mas como responder essa demanda das coletividades que é ética, mas também uma nova característica dos campos de pesquisa atual, assim?
Uma outra professora, que foi minha professora também, que também marca muito a minha forma de pensar a antropologia, que é a Rita Segato, né? Ela propõe a ideia de uma antropologia por demanda. Quer dizer, uma ideia de uma antropologia que não venha como essa proposta, né, baseada numa posição de superioridade, de compreensão do outro como uma benesse para esse outro, mas que venha como uma proposta de construções dialogadas de projetos de pesquisa, em que você não está impondo, mas você está se articulando com o grupo para construir algo que é pensado conjuntamente, né? Pensando a nossa própria expertise e formação como algo que pode contribuir para a reflexão antropológica, mas simultaneamente também para intensificação do diálogo e para resposta a demandas específicas dos grupos em relação a direitos, em relação a possibilidades, em relação à própria compreensão de suas dinâmicas internas, né? Eu acho interessante que, ao longo do meu trabalho de pesquisa, eu falo, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, que minha relação é mais próxima, sempre que eu vou lá, eles me dão trabalho, né? Assim, isso é muito legal, e eu penso que isso é uma forma de estabelecer uma relação que não é essa relação de apropriação das coisas do outro e de, né, construção de um caminho próprio a partir dessa apropriação, mas uma resposta às demandas, né, de pessoas e grupos em termos de produzir documentos que são importantes, em termos de, né, durante o período que eu tive no Vale, por exemplo, e agora, quando eu dei aula quando faltava professor, né? Eu fiz projeto para conseguir a sonorização do mastro a cavalo da festa, e o projeto foi aprovado, né? Eu contribuí na elaboração da carta pedindo a restauração da igreja local, que é uma igreja do século XVIII, do final do século XVIII, e a restauração aconteceu, né? Depois, com uma modificação dessa carta, eles pediram o registro da festa como patrimônio imaterial, e a festa foi a primeira celebração registrada como patrimônio material de Minas Gerais. Então, assim, o que eu penso é isso: existe uma possibilidade de construir de maneira conjunta, e essa ideia de antropologia por demanda, eu acho que é uma ideia interessante nesse sentido, né? Que você não vai lá impor o seu projeto ao grupo que você pesquisa, mas você vai construir conjuntamente um projeto de pesquisa que responda a expectativas, né, compartilhadas e construídas em conjunto. Além da incorporação de cosmologias não eurocentradas nas leituras formativas do estudante em formação, que caminho a professora acredita ser uma possibilidade para a descolonização do currículo? Pois é, eu acho que o encontro de saberes que eu comentei é né? A gente efetivamente existe uma abertura agora da UFPR para a gente começar a pensar esse projeto aqui. Eu acho que é uma coisa legal que valeria a pena pensar, né? A UNB e várias outras universidades já têm disciplinas regulares que são ministradas por mestres e mestras da cultura popular e dos povos tradicionais. Isso eu acho que é um caminho, né? Um segundo caminho seria isso: a gente começar a pensar nessa possibilidade, eu acho, de achar uma estratégia de construir uma antropologia por demanda, né? Conseguir canais de comunicação entre os grupos e a universidade para que, por exemplo, vocês, quando vão procurar o que pesquisar num TCC, por exemplo, saibam que tem grupos que gostariam de ter, né, trabalho sobre eles e construir junto isso. Eu acho que isso é uma outra forma. E tem uma forma que eu acho que é uma forma clássica, que é fundamental, é a gente realmente fazer, né, ter um propósito de
trazer para dentro das reflexões algo mais do que só a bibliografia hegemônica e as coisas consagradas, né? Dialogar mais com o contexto da América Hispânica, né? Eu acho que eles se comunicarem em espanhol e que para a gente tem uma certa facilidade, né? Então, aqui do lado, assim, tem uma coisa que para vocês é muito legal de pensar. Eu não sei como é que está isso, eu não vi editais ultimamente, mas tinha a área de internacionalização da universidade, tinha vários editais para a mobilidade acadêmica aqui na América Latina. E isso eu acho que é um negócio bem legal. Inclusive, eu já fui, tinha editais até docentes, eu fiquei 2 semanas no norte da Argentina. E é muito legal porque não são universidades só centrais. São várias universidades em vários locais diferentes. Então, é muito legal. Eu acho que isso também, assim, a gente deixar de achar que o único caminho possível é daqui para a Europa ou para os Estados Unidos. Né? Mas eu quase fui para um pós-doc no México também. Eu não fui porque eu tive um problema de saúde muito grave. Mas, por exemplo, o pessoal do México estava totalmente aberto para interlocução, foi muito aberto para me receber. Então, eu acho que a gente tem que criar também caminhos de diálogo acadêmico que vão além dos caminhos consagrados só, né? Eu acho interessante essa ideia de antropologia por demanda, da Rita Segato, que a professora levantou, que é realmente adequar a nossa pesquisa no campo a partir também das diferentes relações que se estabelecem, né, ao longo do trajeto de pesquisa. E pensando também em trazer, inserir também nessa ideia mais clássica, como a professora comentou, esses autores para os nossos currículos. A professora chegou a comentar alguns dias atrás que vai dar em uma das disciplinas que está ministrando nesse semestre Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, né? Então, acho que é bem interessante mesmo essas propostas que a professora trouxe. Bom, então, agora a gente vai para o nosso quadro que a gente tem aqui no podcast desde o último episódio, que é um bate-bola, jogo rápido. E a gente brinca que qualquer semelhança com o diferente com o Gabi é mera coincidência, né? Então, bom, como funciona? A professora deve saber, né? A gente faz uma pergunta e a primeira coisa que vem na cabeça da professora Resposta rápida. é a resposta rápida, bate-bola, jogo rápido. Bom, então vamos lá. Um sonho de consumo que a professora tem. Eu acabei de realizar. Ai, meu Deus. Eu queria muito um sonzinho de qualidade para tocar CD, porque hoje o pessoal só ouve música por plataforma e consegui um agora. E o livro mais caro que a professora já comprou? Putz, o livro mais caro? Eu comprei uns caros agora na fotografia, mas eu não sei se foi o livro mais caro. Não, comprei um do Sebastião Salgado, que foi bastante caro. Mas eu não sei se foi o mais caro, mas foi um doce. Bom, e uma comida preferida, assim, que a professora tem? Um prato. Nossa, é difícil, tem tantas, né? Mas, vamos falar de uma comida bem mineira, um frango caipira com quiabo. Não tinha como ser diferente, né? E um fotógrafo preferido? Fotógrafo? Poxa, eu não... Ai, que difícil, né? Assim, peraí que... Porque é engraçado, eu gosto muito do Sebastião Salgado, mas não é ele. Eu acho... já sei. A Daiane Arbus. Daiane Arbus, tá. E um outro artista, assim, cantor preferido? Ou ator, atora? Atriz, aliás. Tá, um artista... Poxa... uma escultora, a dona Isabel, lá do Vale do Jequitinhonha, das bonecas do Vale. A professora já trabalhou no MAI, né? Inclusive. E qual foi assim, o maior desafio enfrentado lá? Que a professora se lembra?
Uma situação, assim. No MAI? Aham. Ai. Bom, a gente teve umas situações, eu acho que tem desafios muito concretos e desafios menos. Teve uma vez que a gente foi para um campo em Pinhão com um carro antigo da reitoria. Então, era um carro que já era antigo e que, além disso, era um carro para a cidade. E o carro foi meio desmontando ao longo do campo, sabe? A gente só andava em estrada de terra pesada, assim, e com chuva. Foi um desafio chegar de volta. Nossa, imagina. Bom, e um aluno insuportável é aquele que... O aluno insuportável é o picareta. Eu acho, assim, o cara que não faz nada e quer te enrolar, que faz alguma coisa, assim. E um aluno bom é aquele que faz o quê? O aluno bom é o que te faz pensar o que você nunca tinha pensado. Que te faz perguntas que te obrigam a parar e pensar. Morro de rir quando? Eu vou falar uma coisa que são situações que eu rio muito. Os contextos lá do Vale, em Minas tem muito isso, no Vale em especial. Tem contextos muito femininos, assim, que as mulheres falam muita bobagem, assim, sabe? E bobagens com um tom envolvendo sexualidade, jogos, assim, isso me faz rir bastante, assim, sabe? É muito divertido, assim. Agora, não sei se vai te deixar pensar, mas antropologia ou fotografia? Não, antropologia, sem dúvida. Qual que é a melhor pessoa do DEA? A melhor pessoa do DEA? Bom, a pessoa que é mais minha amiga é a Andréia. A Andréia é muito amiga, assim. Unha e carne. A gente é muito amiga, eu gosto muito dela. Mas, assim, tanto ela quanto eu, não sei se são as melhores pessoas, entendeu? Assim, talvez o Paulo Marins, que é o nosso secretário, que foi secretário da Pós e agora é o secretário do DEAN, ele é uma pessoa maravilhosa. Sabe, assim, se você for pensar melhor como uma pessoa boa, talvez eu dissesse que o Paulo Marins, mas a pessoa mais próxima, eu tenho muita proximidade tanto com a Andréia quanto com o Ricardo. São colegas muito queridos, assim. E a pior pessoa do DEA? Não sei, isso eu não posso dizer. Isso eu não vou dizer. Tudo bem. Um filme que a professora goste? Bom, esses dias eu tava pensando, eu gosto de vários. Um dos que eu mais gostava era o Paris, Texas. Mas esses dias eu tava pensando muito num filme que eu gosto muito dele, gosto muito da trilha sonora dele também, que chama Imensidão Azul. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho que não. Eu adoro tanto o filme quanto a trilha sonora. E uma cidade? Chapada do Norte. Um medo que a professora tem? Medo? Eu tenho medo de doenças graves. Tenho muito medo, assim, de uma doença que sem tratamento, que te fragilize, assim. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ficar numa situação de muita fragilidade. E uma saudade que a professora tem? Saudade de Minas. Minas sempre presente, Chapada do Norte. Sim. Eu não gosto de... Eu não gosto de jiló. Eu adoro... Eu adoro viajar, conhecer gente. Campo, adoro. Adoro, é engraçado, porque é isso, não são essas viagens turísticas. Eu não gosto de viajar para conhecer monumentos, essas coisas. Eu gosto de viajar para conhecer gente. Jeitos diferentes de viver, de ser. E não vivo sem?
Eu acho que eu não vivo... Deixa eu pensar. Eu não vivo sem meus livros. Boa. E a nossa última aqui, pergunta do bate-bola. Uma palavra que te define. É difícil falar isso, porque pode parecer pretensioso, mas uma palavra que eu gostaria que me definisse é coerência. A gente queria primeiro pedir para você se você tem algum recado que você quer deixar para quem está ouvindo a gente agora, ou se você quer responder alguma coisa que a gente acabou nem não perguntando para você, e se tem alguma consideração final para falar com a gente. Bom, eu não sei, eu queria dizer que eu gostei muito da conversa, fiquei muito feliz com o convite. Né? É bom pensar assim, né? Eu me sinto agradecida de pensar que vocês pensaram que é legal conversar comigo e que seria legal a gente estar aqui à tarde, né? Espero que tenha, né, ajudado as pessoas que ouviram a pensar ou pelo menos a se divertir aí enquanto estão ouvindo, né? Então a gente tem esse presentinho aqui para a senhora. Uma lembrancinha. Oba! A gente tem entregado para os professoras que têm participado e esperamos que a professora goste e sempre lembre da participação aqui no podcast. Muito legal, adoro canecas. Isso é uma coisa que eu fiquei na dúvida quando vocês me perguntaram sem o que eu não vivo, né? E eu falei meus livros, mas eu também sou fissurada com objetos, miniaturas em especial, né? Então, assim, eu vivo no mundo, é engraçado. Apesar de tirar muita foto em campo, eu não gosto de tirar fotos na minha vida pessoal, assim. Mas eu gosto muito de objetos. Então, eu vivo num mundo de objetos, uma coisa que é cada vez mais rara, né? Porque as pessoas não vivem tanto mais no mundo de objetos, né? Nisso eu sou antiga, vamos dizer assim. Mas, gente, muito obrigada, adorei. A gente que agradece, professora. Muito obrigado pela participação, a gente agradece muito mesmo. Muito mesmo. E agradecemos também ao técnico Daniel, que tornou mais uma gravação possível, ao Decon. E é isso, gente, até o próximo episódio. Fiquem aí no aguardo de quem será, acredito que o último entrevistado ou a última entrevistada do ano. Não, acho que dá pra pedir pra professora um áudio. Dá pra fazer o corte depois da edição? Já deu tempo. Então a professora fala assim...